Estamos iniciando a nossa aula número 261 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou também chamado Aplicações do Espiritismo. Peço a gentileza de vocês clicarem para receberem automaticamente o nosso vídeo quando subir para o YouTube. Agradeço a atenção de todos e vamos aos trabalhos. Na aula anterior, 260, nós começamos a estudar aqui a saga de José. José, que é um dos mais importantes personagens do Velho Testamento, encontra-se ainda no livro Gênesis. E nessa aula, na aula anterior, nós estudamos os sonhos de José, a premonição dos sonhos, em que se caracterizaram dois tipos de sonhos por ele relatados, aos seus irmãos e mais tarde aos seus pais. Primeiro, um feixe de vara, cada irmão, eram 12 irmãos, filhos de Jacó, os 12 feixes de vara, e 11 feixes faziam um círculo e um feixe ficava no meio do círculo, e esses 11 feixes se curvavam, como se fosse num ato de respeito e subserviência. O feixe que estava no meio era o feixe de José, indicativo que José comandaria os 11 irmãos. O outro sonho de José foi ele ver 11 estrelas orbitando em torno de um astro, e além desse astro, o Sol e a Lua também orbitando. Então esse sonho era indicativo que não só os 11 irmãos seriam comandados por José, como o pai, que era o Sol, e a mãe, que era a Lua. Bem, esses fatos causaram uma revolta muito grande nos irmãos, achando que José era arrogante e prepotente. E aí maquinaram, e nós vamos ver no futuro, maquinaram o sequestro de José e a sua venda por uma caravana de mercadores. Entretanto, dentro desse contexto, nós temos que estudar o sonho outra vez. Eu acho que eu devo rever um pouquinho as concepções de sonho, baseado aqui nesses fatos trazidos por José. Por que sobre a concepção de sonhos? Porque temos muito mito sobre sonhos, muitas explicações, muitos médiuns falando sobre sonho, muitas pessoas que são intérpretes de sonhos, e as coisas não são exatamente assim. Então vamos estudar as 3 gêneses dos sonhos. A gênese espírita, a gênese psiquiátrica e a gênese da psicologia dinâmica ou freudiana. Pela gênese espírita, o sonho decorre de um rebaixamento da consciência, quer dizer, o indivíduo vai dormir, ele apaga o sensório dele, apaga a visão, a audição, sobretudo, apaga toda a relação dele com o mundo exterior, que se faz através da senso-percepção, e entra num sono vegetativo, diminui a tensão, a bioeletrogênese da córtex cerebral, e fica basicamente com uma vida vegetativa através do tronco, da medula, onde que ela manda os seus nervos para manter a vida vegetativa em funcionamento na sua fisiologia. Então, esse rebaixamento de consciência, ele traz a possibilidade do espírito se distender do corpo. Mas como nós vimos na aula anterior, o espírito não está preso ao corpo. O espírito tem a sua função de volição, de inteligência e de consciência. Ele manda essa energia, essas ondas de onda, consciência, etc., como energia eletromagnética, manda para nós os impulsos da televisão e do rádio. E nós ligamos a televisão e é um conversor na televisão que aparecem as imagens, inclusive as imagens da cor. Bem, então, essas ondas eletromagnéticas alcançam um órgão intermediário entre o organismo, o órgão físico, o corpo físico e o próprio espírito, que é chamado perispírito. O perispírito é um bloco de energia, uma nuvem de energia. Não é algo tangível, tocável, porque é uma energia em movimento. Essa energia que ocupa todos os espaços do corpo humano, inclusive os espaços interatômicos e subatômicos, todas as dimensões que podem existir,
essa energia, né, ela é captada, ela recebe os impulsos que vêm do espírito e a partir disso ela converte, essa energia perispiritual converte e processa a inteligência, a vontade, a memória, sobretudo a memória, também dentro do córtex cerebral. Então, a córtex cerebral é uma espécie de televisão que transforma os impulsos eletromagnéticos, que vêm da onde? Vem do perispírito. E do perispírito vem antes do perispírito, vem do espírito. Esse trânsito, entrando e saída, portão, fechamento de portão, energia que vai, energia que volta, é que caracteriza a inter-relação, então, do espírito com o seu próprio organismo. No sono, essa energia que entra pelos plexos nervosos e também pelos chakras, que são centros de força, onde a energia se concentra maior, como se fosse um redemoinho, essa energia, então, entra e ela se espalha pelos plexos nervosos e irradia sobre todo o organismo. No sono, essa energia está lentificada, porque houve um apagamento da consciência, como eu disse, é um status semelhante à anestesia geral, um estado semelhante ao coma, e nesse momento essa energia deixa de estar tão frequente, tão poderosa, e quando ela se distende, ela enfraquece, ela permite que o espírito se distenda com o perispírito, no caso, o perispírito e o espírito se distendam, né? Não é o espírito que vai distender, o espírito está dentro, também está conectado com o perispírito. Então, ambos vão trafegar na atmosfera espiritual, no mundo espiritual, e ali se dão vidências, se dão comunicações com outros espíritos, se dão entendimentos, se dão mensagens. E quando o indivíduo recupera a consciência, às vezes ele se lembra e às vezes ele não se lembra. Bem, então o desdobramento do espírito, ou o que Allan Kardec chama tipicamente emancipação da alma, que a alma é o espírito encarnado, quando o espírito, vivendo no mundo espiritual, é o espírito. Quando ele se torna encarnado, ele muda um pouco a sua relação, ele se torna uma alma. Mas a alma e o espírito é a mesma coisa. A alma para o espírito encarnado, o espírito é para o espírito desencarnado. Então essa é a interpretação da doutrina espírita. Entretanto, há outras linhas. A psiquiatria ela narra eventos que nós chamamos de transtorno de estresse. Transtorno de estresse são indivíduos que sofreram uma agressão psicológica aguda, trauma, acidentes, morte de pessoas ao seu lado, tortura, estupro. Tudo isso gera um impacto emocional tão grande que isso fica registrado na mente deles. E isso é revivido diversas vezes. É o chamado transtorno do estresse, muito bem definido pelo Código Internacional das Doenças. Esse transtorno de estresse se caracteriza pela repetição da cena traumática. Então aquela cena volta como um flashback diversas e diversas vezes, enfim, trazendo ao indivíduo aquela revivescência até que essa energia ela seja dissipada. Então, a psiquiatria mostra que os sonhos, muitos sonhos, no caso de estresse, transtorno de estresse, são em função do transtorno do estresse. E a psicologia dinâmica de Freud, ela mostra que esses sonhos são produtos do inconsciente do indivíduo, material inconsciente, que ficam retidos no inconsciente e saem, emergem durante o sonho. Então, são certas situações em que o sono permite que esse material seja trazido ao sono, ao sonho. Esse material, em geral, são o que ele chamou, Freud, de resíduos diurnos, ou seja, são determinadas frustrações que o indivíduo tem durante o dia, não realiza, e quando ele dorme, ele sonha em realizar, no mecanismo compensatório. Eu citei ontem o exemplo do picolé da criança. A criança não pode chupar um picolé que a mãe não permitiu, mas quando ela vai sonhar, dormir, sono, entrar no sono e sonhar, ela vai sonhar com o picolé, né, chupando o picolé. Então, são dois outros mecanismos de sonhos. O da psiquiatria, que se volta mais para os transtornos psicológicos que se expressam nos sonhos repetitivos, e da psicologia dinâmica, ou psicologia freudiana, que se trata dos resíduos diurnos, que constituem esse resíduo diurno uma compensação das frustrações, dos desejos não realizados
durante o dia. Então, são essas 3 linhas interpretativas. Daqui para frente, vocês vão entender tudo isso. Ai, muitos dizem, vamos interpretar o sonho, vamos interpretar a roda. O que significa a roda? É o movimento. Mas nenhum elemento visual do sonho, porque no sonho nós não escutamos, nós temos só imagens. Nenhum elemento visual do sonho pode ser interpretado fora do contexto. Isso que vocês também têm que me acompanhar. Quer dizer, uma roda para um indivíduo, dentro de um contexto, o indivíduo está parado na vida, ele quer uma nova oportunidade de trabalho e sonha com uma carroça andando, com um horizonte. Esse sonho seria um sinal de que as coisas vão se movimentar. No contexto desse que está parado, a carroça realmente leva ao movimento. Porém, o outro que está em movimento, está andando, está progredindo, ele vê uma carroça, que a carroça nesse contexto significa um veículo de velocidade baixíssima, um veículo superado pelos automóveis. Então ele vê que a carroça para ele é um impedimento, é uma lentificação. A mesma imagem, meus alunos, a mesma imagem, dentro do contexto ela tem 2 interpretações e tem 2 simbolizações. Portanto, não há como generalizar os sonhos, interpretar, abrir livro e começar a interpretação do sonho. Sonhou com a roda, sonhou com o mar, sonhou com um pássaro, sonhou com a lua, etc, etc, porque nada disso tem fora do contexto. Então, nós temos que colocar as coisas do ponto de vista científico. Essa é a minha função, de ajudar vocês a melhorar a vida de vocês, a vocês entenderem melhor as coisas, saindo dessas narrativas aí que tem na rede social, de narrativas de Nosso Lar, narrativas de outros livros do André Luiz. Isso são narrativas lá deles. Nós temos que entender que nós não temos que resolver os nossos problemas hoje. Não queremos romances espíritas, nós queremos modificação da nossa natureza moral e que a inteligência, a compreensão, a razão e a lógica nos permitem eficazmente produzir essa mudança. Essa é a minha luta com vocês, fazer vocês pensar comigo, fazer vocês estudarem comigo, fazer vocês melhorarem comigo, e é essa que é a luta de hoje. Então, estávamos no contexto de José, já saímos de José, interpretamos os sonhos, 3 tipos de gênese de sonho: origem psiquiátrica, origem psicológica e origem espiritual. Agora vamos entender quando o espírito ele se desdobra, ou como Allan Kardec diz, o espírito está numa função de distensão do corpo. Quando o espírito sai do corpo, ou seja, emancipa-se do corpo, o que é que acontece lá em cima? Comunicação entre espíritos. A base da comunicação entre espíritos. Esse texto aqui é do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, professor Kardec. A edição é da FEAL 2018, página 290. 290. Comunicações entre espíritos. Primeiro, a base da comunicação. A base da comunicação são os fluidos espirituais. No mundo espiritual temos energia e matéria. Essa energia e matéria, Allan Kardec chamava de fluidos espirituais. O meio ambiente dos espíritos são os fluidos espirituais, quer dizer, essa energia que transita no mundo espiritual, semelhante à energia eletromagnética no nosso planeta, aqui Terra, semelhante ao ar, às vezes, que transporta o som através da vibração das moléculas do ar. O meio ambiente dos espíritos são os fluidos. É o elemento de onde eles extraem as matérias sobre as quais agem dentro do mundo espiritual. O meio onde se passam os fenômenos especiais perceptíveis à vista e ao ouvido dos espíritos. É muito mais à vista do que os ouvidos. Enfim, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Claro. Então, o fluido espiritual
é o veículo pelo qual o pensamento se corre, se transporta, seja visualmente, seja auditivamente. Ressaltando que, quando é auditivo, são espíritos muito inferiores, que ainda precisam da articulação do som. Mas, à medida que eles evoluem, não precisam do som, as imagens sozinhas dizem tudo. O pensamento e a vontade dos espíritos atuam sobre o fluido espiritual, então eles pensam. E esse pensamento, com a vontade que eles imprimem, vai atuar sobre o fluido espiritual. O fluido espiritual vai criar uma imagem. Chama-se ideoplastia. Ídeo, ideia, e plasto, forma, forma das ideias. Então, se eles, como eu disse numa aula anterior, eu quero comer um pão de queijo com um amigo meu aqui numa padaria, perto de casa. Eu marco com ele. Ele está lá na padaria, preocupado, atrasado. Então, ele se comunica comigo. Ele manda uma imagem, dizendo o seguinte: ele está sentado na mesa da padaria, numa cadeira, tem a mesa na sua frente, em cima da mesa está o café e o pão de queijo. E ele está olhando para o relógio e dizendo: Paulo, estou atrasado aqui. Eu estou te esperando para comer o pão de queijo nessa padaria e você está atrasado. Então, essa imagem já disse tudo, não precisava falar que estou esperando você para comprar o pão de queijo, etc, etc. Então, os espíritos se comunicam por imagens, né? E pelo pensamento, eles imprimem no fluido esta ou aquela direção que eles desejam. Podem criar imagens que, vista por outro espírito, servem de linguagem, como eu disse aqui. Muito bem. José, em sonho, foi comunicado sobre o seu futuro por imagens, através das imagens fluídicas. E quais foram as imagens fluídicas? O feixe de varas, o sol e a lua e outras criações fluídicas previram a autoridade de José e a sua liderança sobre a sua família. Então, foi essa a interpretação espírita clássica sobre o sonho de José, mas que está dentro do contexto de José. Quer dizer, porque ali era um sinal de liderança daquele que era o filho mais novo do pai Jacó. Então, eu fiz esse gráfico com a comunicação entre os espíritos. Aqui é o espírito comunicante. Ele atua com o pensamento e com a vontade sobre o fluido espiritual. E ao impactar o fluido espiritual com as criações dele, ele cria as imagens. E as imagens de José foram as imagens do feixe de varas e do sol, da lua e das estrelas. O espírito recebeu essa mensagem de José, ainda na sua condição de desdobrado, emancipado, registrou isso na memória cortical, conseguiu registrar e, quando acordou, verbalizou esses eventos para os seus irmãos. Então, através dessas aulas, nós entendemos o mecanismo, e sobretudo de José, nós entendemos o mecanismo, os diversos mecanismos dos sonhos. Eu espero que vocês estejam gostando da aula. Amanhã nós voltaremos, se Deus quiser. Uma boa tarde para vocês, saúde, paz e muitas felicidades em Jesus e Deus nosso Pai. Obrigado pela atenção.